Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque desde o começo desse culto, Senhor, o Senhor está falando poderosamente, Senhor. Desde o começo desse culto, o Senhor está falando que Teu nome é poderoso, Senhor. Que a minha alma clama por Ti, Senhor. Que Teu nome, Senhor, é cura, poder, libertação, Senhor. Luz, Senhor. E eu oro, Senhor, agora, Pai, para que nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, o Senhor possa agir, Senhor, com Teu poder, Senhor. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo luz, Senhor, nas trevas que ainda temos em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor. Assim como o Senhor falou no meu coração. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, aqui nesse lugar, Pai. E que Teu nome seja honrado e glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, queridos. Amém, igreja. É muito forte esse louvor desde o começo, né? Deus está falando, Deus está abrindo os céus, né? Eu, desde muito cedo, aprendi que louvor é fundamental na igreja, porque ele abre os céus, ele rompe toda e qualquer opressão, né? Natural, né? Ele abre para que o Senhor possa falar. E o Senhor tem aberto os céus hoje. E a nossa alma clama ao Senhor. E eu quero que vocês possam estar assim, com a arma disponível, aberta para o Senhor falar com a gente, tá? E eu quero hoje começar a falar, eu não sei até o final, porque eu preparei uma palavra, lógico, Deus colocou no meu coração, mas eu estava vindo para cá e o Senhor foi falando outras coisas para mim, então eu não sei para onde que vai terminar isso aqui, mas amém, eu acho que está tudo relacionado. Eu vou falar sobre hoje as parábolas de Jesus, tá? Deus tem me incomodado, né, assim, ultimamente, de voltar para as parábolas. As parábolas são coisas que a gente ouve, né, desde que a gente conhece Jesus, né? São super conhecidas pela igreja e fora da igreja, né? As parábolas de Jesus, né? Então, eu tenho voltado para ler as palavras e buscar as parábolas e buscar o entendimento, tá? O que Deus quer falar através das palavras, que na verdade Deus quer falar desde lá atrás, né? E as parábolas foram contadas por Ele, né? E nós estamos falando de Jesus hoje, né? Jesus é que quebra, que cura, que liberta, né? Quer dizer, Ele veio 2000 anos atrás exatamente para fazer isso. Ele veio para curar, para libertar, para trazer luz nas trevas, né? E as parábolas é o meio, né, que Ele usava, né? E eu creio que todo mundo já sabe o que são, mas em todo caso eu vou falar, né? Que é uma parábola? A parábola é uma pequena narrativa, tá? É um conto, né? Que tem uma alegoria. O que é alegoria? Alegoria é usar uma palavra que significa outra coisa. Então, por exemplo, se a gente vê uma caveira, a gente associa com morte, tá? Se a gente vê uma caveira com 2 ossos assim cruzados, o que é? Um pirata, entendeu? Então, isso é uma alegoria, tá? Então, para que eram usadas as parábolas? Para transmitir, tá? Uma lição moral ou um ensinamento para a vida, tá? Usando coisas comuns do dia a dia, né? Todas elas possuem um simbolismo, todas elas, tá? Um elemento que cada parábola tem, que contribui para contar uma história. Todas elas têm um propósito, tá? As parábolas de Jesus são histórias sobre situações comuns do dia a dia das pessoas, da cultura daquele tempo, tá? Que tinha como objetivo ensinar o quê? Ensinar as coisas, ensinar sobre salvação e sobre o reino. Para isso que veio Jesus, né? Por que Jesus ensinava por parábolas? As parábolas que eram muito comuns nessa época, como eu falei, eram histórias simples que todos podiam compreender, tá? Não era nada difícil e complicado, né? As pessoas podiam entender o evangelho
e o caminho da salvação, através das parábolas, através dessas historinhas que Jesus contava, né? Que, na verdade, salvação e o reino de Deus são mistérios, são coisas muito profundas, né? Não são coisas superficiais, são muito profundas, né? Mas são difíceis de entender se não for pelo Espírito. Como que a gente entende a salvação? Tudo bem, a gente ouve a salvação. Jesus veio, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Parece muito simples, mas a realidade, a essência é muito profunda. Tá? É uma vida eterna. Tá? É uma mudança total daquilo que o mundo fala, né? Que o mundo propõe, né? O reino, né? O estabelecimento do reino. Venha o teu reino, né? No Pai Nosso fala isso. O que é o reino de Jesus? Tá? O que é o reino? Então, entender que o reino é o estabelecimento das regras, das leis de Jesus, o modo de vida de Jesus aqui na Terra, não é uma coisa simples, não é? Então, tá bom. Então, são coisas profundas, que não são fáceis de entender, mas Jesus explicava através das palavras. Algumas dessas palavras, não muitas, algumas dessas parábolas precisavam de interpretação, de explicação, e ele explicava, tá? A parábola do semeador é uma parábola que ele mesmo explica, que os próprios discípulos perguntam para ele, tá? E ele explicava, mas ele explicava, não explicava para todo mundo, ele explicava para os discípulos, porque os discípulos eram aqueles que estavam seguindo ele, que tinham abandonado a vida deles, as coisas que eles faziam, e estavam dispostos a aprender, a ser discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é um aluno, tá? Alguém que vai atrás, que quer aprender aquilo que esse mestre tem para ensinar. Tá? Então ele explicava para esses discípulos, porque ele conhecia os discípulos. Ele tinha muitos discípulos assim que seguiam ele, mas tinha uns 12 que eram assim os discípulos que ele tinha chamado, né? E então ele explicava essas parábolas para os discípulos. E ele mesmo fala, né, para ele: por que você ensina só para a gente? Porque vocês podem entender, tem outras pessoas que estão ouvindo e não vão entender, tá? E ele, por outro lado, Jesus se tornou tão popular na época, tão conhecido na época, que muita gente seguia ele, né? Multidões seguiam ele. Então, todos que seguiam ele eram discípulos? Não. Tinha muito curioso, tinha muito assim, ia atrás dos milagres, tinha muito assim, que ia atrás para ver o que ele fazia, para criticar, para debochar dele, hein? Tinha muita gente, tá? Então, ele tinha que ter muito cuidado, tá? Porque ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para anunciar o reino, para salvar, para curar, né? E para morrer por nós. Ele tinha esse propósito e isso era muito claro para ele, tá? Então, o que eu vejo nessas parábolas? Eu vejo assim a sabedoria de Deus através do Filho dele para falar as coisas do reino, tá? Para aqueles que têm o coração aberto, disposto e disponível para ouvir, tá? Até hoje, a palavra, o cristianismo é assim, né? Ele é para todos, ele vem para o mundo todo, tá? Nem todo mundo ouve, nem todo mundo segue, nem todo mundo está disposto a mudar de vida por conta do cristianismo, tá? Então, poucas pessoas estavam interessadas em segui-los, né? Então, ele dava essa explicação para aqueles que queriam aprender, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de discípulos, se a gente fala de um aluno, a gente fala de um aprendiz, na Bíblia, o discípulo está relacionado com disciplina e com renúncia. Na Bíblia, tá? Sempre que ele fala, se você quer ser meu discípulo, o que ele fala? Deixe tudo, tá? Venha após mim e me siga. Ele não está pegando ninguém pelo braço, tá? Nem pelos cabelos, olha, você me siga. Não, olha, essa é a minha palavra. Se você quer ser meu discípulo, você deixa, vem e me siga, tá? Então, discípulo na Bíblia está associado com isso, está associado com renúncia, tá? E disciplina, né? Tá bom. E quando que Jesus começou a ensinar por parábolas? Na verdade, ele se tornou tão popular, que ele ameaçou, né, o governo, né, da época. E as coisas começaram a ficar difíceis para Jesus. As pessoas começaram a
observá-lo, a segui-lo, né? Os sacerdotes, todos o alto comando aí da época, começaram a segui-lo, começaram a observar. Por quê? Porque eles queriam pegar ele em qualquer pisada de bola, né? Para acusá-lo, para prendê-lo, tá? Então ele começou a falar por parábolas, tá? Para evitar isso que estava acontecendo, que já tinha começado a acontecer, tá? E como é que Jesus nos fala hoje? Ele começou naquela época e ele continua nos falando. Ele continua falando com a gente? Quem concorda comigo? Concorda. Ele fala hoje? Fala. Ele está presente aqui, no meu lugar? Tá. Dá para ver? Não. Dá para sentir? Sim. Ele está presente aqui desde 10 horas da manhã. E muito antes, porque tem um grupo orando de intercessão desde 9 horas da manhã. Então, está presente, sim. E hoje ele continua falando. Ele continua falando através da palavra, tá? Através disso que nós temos aqui, que é o próprio Jesus, né? Ele está aqui, tá? Ele continua falando através de pessoas que se levantam na vida da gente, tá? E vem e nos trazem uma palavra, ou oram pela gente, nos dão um abraço, né? Fala de muitas maneiras, né? Ou através do Espírito Santo que habita em nós, né? Porque Ele mesmo, através do Espírito Santo, habita aqui dentro. Então, muitas vezes a gente ouve a voz de Jesus, tá? Como que é a voz de Jesus? A palavra fala muitas vezes, ele fala várias vezes, desde o Antigo Testamento, né? A voz de Jesus é como um trovão, né? Mas às vezes a voz de Jesus é suave, né? É como um sussurro, uma brisa. Mas ele fala e a intenção que ele tem é que a gente possa ouvi-lo. E como nós somos cada um diferentes, cada um é um especial, diferente, ele tem uma maneira diferente de lidar com cada um de nós. E tem uma maneira diferente de falar também com cada um de nós. Tá? Quem tem filhos aqui, tem 1, 2, 3 filhos, sabe que com cada filho a gente precisa lidar, falar, agir de maneira diferente, tá? Porque cada um reage. E Deus, como Ele é que nos criou, Ele conhece exatamente como se fazer ouvir, tá? Então, essa voz que Ele tem, como eu falei, pode ser forte, como um trovão, pode ser suave, mas é sempre uma voz de amor. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai e Ele é amor. Então, tudo que Ele faz, tudo que Ele fala, é com amor, por amor. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Porque tem muitas coisas que às vezes acontecem na vida da gente, que a gente chega até a duvidar. Nossa, será que o Senhor me ama? Olha o que está acontecendo na minha vida. Mas tenha certeza que é por amor. É por amor para Ele cumprir o propósito que Ele tem para você e para mim, tá? Ele tem um propósito. E Ele vai agir com amor para levar você e nós, a igreja dEle, para cumprir o propósito dEle, tá? Então, esse amor de Deus é tão forte. E tem um versículo em Romanos 2:4 que diz que o amor de Deus... Qual é o propósito do amor de Deus? Levar-nos ao arrependimento. É por amor. Que Ele quer o quê? Que a gente mude as coisas que a gente tem que mudar. Né? Quando a gente chega a Jesus, Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Quem já veio do mundo para Jesus? Porque tem gente que nasceu no Evangelho. Então já... Mas tudo bem. De qualquer maneira, todo mundo precisa aceitar a Jesus. Mas quem veio do mundo já veio com uma carga de coisa de pisada na bola. Muitas, né? Mas ele não tem restrições. Ele fala, vem, do jeito que você tá? Mas o amor dele é tão grande que ele não vai nos deixar. Não quer nos deixar desse jeito. Ele quer nos mudar aquilo que foi falado pelo Marcelinho, aquela outra pregação. A sua imagem e semelhança, tá? Então, é por amor, tá? Então, aqui... Quem está disposto a continuar ouvindo a voz de Deus hoje? Quem está disposto? Então, tá bom. Então,
agora, se você estiver sinceramente disposto a ouvir o que Deus quer nos falar, e está nos falando desde o começo, a gente vai repetir. Vocês lembram da história de Samuel? O filho que Deus deu para Ana, tá? Ele foi entregue com 2 anos e ele foi criado pelo sacerdote Eli. E ele não tinha experiência com Deus, né? Quem conhece a história, ele não tinha experiência com Deus. E uma noite ele estava dormindo e ele ouviu chamá-lo, Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli. Ele levantou 1 vez, 2 vezes, ele falou, não sou eu. E Eli entendeu que Deus estava querendo falar com ele. Então ele fala, a próxima vez você fala, Senhor, fala, sou teu servo, eu escuto, né? Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Quem quiser de coração falar isso, levante a mão e a gente vai repetir juntos. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Amém. Amém. Tudo bem. Eu separei 2 parábolas. Duas parábolas que falam do fim dos tempos. Por que eu escolhi isso? Porque eu creio, sim, não sou eu que eu creio. As pessoas, os estudiosos falam que nós estamos no fim dos tempos, sim. Jesus está voltando, tá? Ele está voltando, ele tem falado, ele tem anunciado. E ele vai nos falar, através dessas 2 parábolas, como vai ser o fim dos tempos. Eu acredito que vocês já sabem, mas a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, né, nessas 2 parábolas, tá? Então, a primeira palavra, tá, é a grande pesca. E eu vou pedir para vocês, quem tiver a Bíblia, quem tiver o celular, para abrir, porque nós vamos ler juntos. Está em Mateus 13. Mateus 13. Do versículo 47 ao 51. Mateus é um livro onde as parábolas, muitas parábolas são contadas. Elas são contadas, algumas delas são outros evangelhos. Mas aqui tem muitas parábolas juntas, tá? Então, Mateus 13, do 47 ao 51. Eu vou ler, vocês vão acompanhar. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Aí ele perguntou, vocês entendem estas coisas, todas estas coisas? Sim, responderam eles. Então, Jesus está falando agora sobre uma pesca. Ele está falando para pescadores profissionais, ou alguns que não eram profissionais, mas estavam em contato com o que era pesca. Pesca era comum naquela época. Então ele está usando uma linguagem com a qual eles estavam familiarizados. Quer dizer, eles estavam acostumados ao fato da seleção, tá? Então eles pescavam, tinha vários métodos de pesca, mas o mais comum de todos era o arrastão, tá? Então o que eles faziam? Eles lançavam uma rede enorme, tá? E vários pegavam de um lado, do outro, e depois eles puxavam, tá? O que eles puxavam, vinham muitos peixes, muita quantidade, era uma pesca de quantidade, tá? Então eles traziam até a praia, tá? E ali eles iam selecionando os peixes. Tinha peixes bons, tinha peixes ruins, peixes estragados, peixes grandes, peixe pequeno, tinha de tudo. Tinha até peixes puros ou impuros, de acordo à cultura daquela época. Então eles estavam acostumados com a seleção. Pegavam quantidade e selecionavam, tá? Então, os que eram bons, os que poderiam ser comercializados, colocavam num balde, colocavam em outro lugar. E aqueles outros que não serviam, porque não tinham a qualidade, não tinham os requerimentos assim, necessários para venda, para comercializar, enfim, para tudo isso, eles eram jogados fora. Eles descartavam, jogavam fora, tá? Então, eles estavam acostumados com isso. Não surpreendeu para eles dizer que
pegava tudo e depois selecionava. E também não surpreendeu para eles que ele falasse, bom, no final dos tempos vai acontecer a mesma coisa. Tá? Então, vem os anjos e vão separar. Então, os puros do impuros, os justos do injustos. O vocabulário era conhecido para eles, entendeu? Então, ninguém se surpreendeu com isso. Só que a palavra de Deus era muito mais profunda. Tá? E ela é revelada, ela era entendida pelo Espírito, tá? Não pelas coisas naturais. Tá? Então, tanto é que no final ele pergunta, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? E eles falam, sim, porque para eles era uma coisa normal. Tá? Isso aí. Então, o que está acontecendo hoje, 2023, século 21, no reino visível, que é a Igreja de Cristo? Porque ele está falando de um reino visível, o que vai acontecer. No fim dos tempos. Está chegando o fim dos tempos. Jesus está voltando. O que vai acontecer? Tá. Hoje a gente tem, no mundo inteiro, e aqui no Brasil, igrejas cheias. Você tem uma igreja em cada esquina praticamente. Tá? E as igrejas estão cheias. Igreja grande, igreja pequena. Igreja de todos os tipos. Tá? Estão cheias. Igreja, em nome de Jesus, tá? Só que o que Deus está falando? O que Jesus está falando 2000 anos atrás? A gente tem quantidade, que nem na pesca. Quantidade, mas Ele está falando, os anjos do Senhor vão separar por qualidade, não por quantidade. Não importa se você está na igreja, importa o teu coração. Não importa se você está na igreja, se você está congregando. A gente precisa vir na igreja, mas é lógico, a palavra manda vir isso. Mas a quantidade de gente que está na igreja não significa que são todos, sinceramente, cristãos, discípulos de Deus, dispostos a deixar e seguir. Isso que Ele quer discípulos. Ele não quer quantidade. Ele tinha muita quantidade, tinha 12 que seguiram Ele. E dentre desses 12, um traiu Ele. Olha aí. Tá? Então não é quantidade, é qualidade. E eu creio que Deus vem hoje para falar com a gente exatamente isso. Porque Deus não vê a aparência. Deus não olha essas igrejas de 5.000, 10.000 membros e fica, nossa, legal. Olha aqui, que nem naquela época, olha aí, todos que estão me seguindo, né? Ele olha o coração. E Ele está falando. Por isso que eu vejo que hoje está falando desde às 10 horas da manhã, ou antes. Tá? Minha alma clama ao Senhor. O Senhor é poderoso. Jesus cura. Jesus liberta. O que eu tenho no meu coração que preciso da luz de Jesus? Quais são as trevas que eu tenho? Todos nós temos ainda. Aquele que disse que não tem treva, que não pecou, tá, já está pecando mesmo. Porque não é verdade. A gente sempre tem um lugarzinho lá escondido, onde precisa da luz de Jesus. Tá? E Ele está vindo para falar isso para a igreja, para nós. Eu estou voltando. Os meus anjos vão fazer essa separação. Não são vocês. Não é você para julgar, não é você para apontar. É para você buscar a tua cura, a tua libertação, o teu arrependimento, a tua mudança. Para você estar entre aqueles que vão ser separados para viver no reino comigo. Essa é uma palavra, tá? Uma parábola, tá? A outra parábola que está diretamente ligada com essa é o joio e o trigo, tá? O joio e o trigo está em Mateus 13, do 24 ao 30, e do 36 a 43, ele explica também. Ele explica. Mas vamos ler as duas partes, tá bom? E depois a gente vai entrar um pouco mais. 24. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam,
Seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Olha aí, enquanto os servos dormiam, tá? Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tiraram o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Aí depois eles, em seguida, deixando no 36, tá? Em seguida, deixando as multidões de lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor, que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O que nós vamos entrar agora? Ele explicou, então está explicado para nós também. Mas eu quero que a gente entenda o que é o joio, quais são as características do joio e quais são as características do trigo, tá? Porque ele está falando aqui, nessa parábola, que Jesus veio e ele semeou a palavra e ele continua semeando a palavra hoje nos campos. As sementes são lançadas. Cada vez que a gente fala dessa palavra, a semente é lançada, tá? A semente que Deus lança, a semente que Jesus lança, que é lançada através dessa palavra, é a boa semente. É a boa semente, tá? Só que, o que acontece? O inimigo, o diabo, Satanás, como você quiser chamá-lo, ele está aí. A própria palavra fala, ele anda ao redor, tá? Tentando um momento para nos tragar, nos fazer desviar, né? Qual é a função dele? Levar aqueles para os quais Deus tem um propósito, mas enganá-los e levá-los para fora da igreja, para fora das palavras. Não faz igreja somente física, mas levá-los para Ele, tá? Então, o que ele semeia? Ele semeia mentira, dúvidas, relativismo. Bom, não é bem assim. Você está sendo muito radical. As coisas não são assim. Nós estamos no século 21, tá? Isso era para a época de Jesus, tá? Hoje o negócio é diferente, tá? Isso é a semente que traz dúvida, que traz confusão e que leva as pessoas longe da palavra de Deus. Agora, o que é o joio? O joio é uma erva daninha, que ela se parece com o trigo, muito se parece. Ela cresce nas mesmas plantações que o trigo. Quando ela nasce, ela é igual ao trigo. No começo da germinação, do crescimento, ela é igual. Quando que ela se torna diferente? Quando ela amadurece. Ela vai crescendo. No momento que ela começa a amadurecer e ela começa a produzir as espigas, ela começa a se diferenciar do trigo. O trigo, quando ele chega na maturidade, essas espigas dele, a sementinha que tem dentro, é cor marrom. A do joio, ela é preta. A semente é preta, tá? Quando que a gente pode ver isso? Só no momento da maturidade, no momento que eles cresceram. Qual é a diferença entre um e o outro? O joio, ele tem um talo que ele é duro. Ele é duro.
ele não é flexível. O trigo, ele é flexível. O joio, ele tem raízes profundas que impedem que ele se dobre, impedem que ele seja arrancado também. É muito difícil arrancar o joio. É muito fácil tirar o trigo. Para que se tira o trigo? O trigo se tira para moer. E quando a gente moe o trigo, ele se torna em vida, tá? Ele se torna em vida. Ele produz alimento. Quando a gente quer arrancar o joio é difícil de arrancar, mas se conseguir arrancar essas raízes profundas que ele tem, e você moe o grão de joio, a espiga de joio, que ela é preta, ela se torna um veneno. Se o homem come isso, ele morre, literalmente, fisicamente. Então, essa é a diferença entre o joio e o trigo. A gente não tem intimidade com isso, pelo menos eu não conhecia assim, os detalhes, mas o pessoal daquela época, ele conseguia, entendia esses detalhes. Obrigada, viu? Então, aí nós temos várias coisas importantes, né? O joio, ele é de um talo duro, tá? Rígido, ele não se dobra. O trigo, ele tem um talo fino e ele é flexível, tá? O que isso tem a ver com você, comigo, com nós, seres humanos, tá? O que a palavra, eu falei agora, faz 2 minutos, né? Que o amor de Deus nos leva ao arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é reconhecimento daquilo que está errado em mim, tá? Sem culpa, sem condenação, mas reconhecimento. E eu me humilhar e me dobrar diante de Deus e deixar que Ele faça a obra em mim. Ele quer trigo. Ele lança sementes para que produza uma boa semente, uma boa planta, o trigo. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecer aquilo que precisa ser mudado, tá? E nesse nos curvarmos por amor, Ele possa fazer a obra em nós e possa moer-nos. Porque quando a gente se humilha, a gente é moído. Quando a gente se humilha, a gente é moído. O joio, ele é rígido, ele não se dobra. É o que a palavra fala de dura cerviz. O que é a cerviz? Cerviz é essa parte aqui. Essa parte do corpo que não se dobra. É a parte do corpo que, por mais amor que você tenha, por mais que Deus queira falar para você, você, eu, tá? A gente não reconhece, não está disposto a se deixar quebrantar pelo Senhor, não está disposto a se deixar moer pelo Senhor. E a gente permanece firme, duro, rígido, tá? Com raízes profundas no quê? Nas mágoas, amarguras, desilusões, frustrações. É difícil arrancar essas raízes. As raízes de mágoa, de amargura, frustração, desânimo, desilusão são muito fortes. E é muito difícil arrancar. E isso que deixa o joio duro, rígido. Só que o fruto que ele produz é preto. O fruto que ele produz é veneno. É morte para quem come. Então eu creio que Deus está querendo falar tanta coisa para a gente, sabe? Nesse dia. Está querendo falar, Ele falou muito comigo, sabe? Assim. E eu creio que Ele quer falar com vocês, porque vocês são junto comigo, somos igreja. Ele quer que a gente seja separado nesses baldes, nesses lugares, para serem aproveitados. Para fazer o quê? Somente para ir na vida eterna com Ele? Claro, isso já vale qualquer coisa. Mas Ele quer mais alguma coisa da gente. Ele quer que a gente saia por ali, lançando as sementes do reino. Ele quer que a gente vá por ali espalhando as boas novas
de uma vida eterna, de um reino que pode ser estabelecido hoje, aqui, para usufruir de tudo aquilo que Ele tem, que nós cantamos. É cura, é libertação, é luz, é tudo isso Ele faz. E Ele quer isso para nós. Então, junto com isso, Deus me deu hoje, vindo para cá, e eu pedi para você colocar, por favor, um louvor. Eu quero que a gente cante esse louvor e que a gente aceite o convite que o Senhor está nos dando hoje. Ele deu para mim essa semana e Ele está dando para vocês. E Ele me deu esse convite que Ele faz para Jeremias, no capítulo 18. E Ele fala: Jeremias, desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. E quando ele desceu a casa do oleiro, o que ele viu? O que ele viu? Ele viu um oleiro com um vaso de barro. Esse vaso de barro que o oleiro mesmo tinha feito, ele não tinha saído do jeito que ele queria. E ele estava quebrando esse vaso. Não quebrando para destruir, quebrando para fazer um novo. Quebrando para fazer um novo. Então, ele me falou: desce a casa do oleiro, deixa que eu quebre aquilo que não está do jeito que eu quero ainda. Que você possa ser uma semente de trigo, que você possa ser moído para você poder ser pão, para você transmitir vida. E em 2 Coríntios, porque isso é Velho Testamento, mas em 2 Coríntios 4, ele fala, e Deus falou para mim, inclusive quando eu comecei a preparar essa palavra, ele falou: olha, você vai falar sobre o grande tesouro. Ele falou assim para mim. Falei: amém. Aí depois ele foi falando das palavras e tudo isso, e aí eu falei: Deus, o grande tesouro, o Senhor está vindo com uma palavra dura, né, para a gente, de quebrantamento, né? Só que ele me levou a 2 Coríntios 4. E 2 Coríntios 4, ele fala que esse conhecimento que nós temos através da palavra, ele é um tesouro. Ele é um tesouro. Não é todo mundo que tem esse conhecimento, mas esse tesouro está em quê? Aonde que está? É nós que somos vasos de barro, para que o poder seja dele, para que a glória seja dele. Então ele tem 2 Coríntios 4, 4:7. Tem tudo para ler. Ele fala assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Isso é um tesouro, gente, tesouro de mudança, de transformação, de vida nova. Obrigada. Deixa mais um aqui. É um tesouro, mas esse tesouro não é teu nem meu, é dele. E ele se agradou em dar esse tesouro para gente, que somos vasos de barro. Tá? Que quebramos por qualquer coisa, que ele fez e que de repente não está do jeito que ele pensou para nós. Não é culpa de ninguém, é assim. Mas que ele tem o poder, o amor para quebrar e fazer de novo, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer luz nas trevas. Então esse tesouro, esse o grande tesouro, está em vasos de barro, tá? E fica evidente assim, que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O grande poder está nele. O conhecimento está nele. Agora nós conhecemos e nós temos a responsabilidade diante dele. Quando a gente não conhece, ele não cobra. A gente não conhece, não é? Por isso que ele perdoou tudo que a gente fez antes. Mas agora que a gente conhece, ele cobra. Entendeu? O que nós fazemos com esse tesouro? Vamos sair, correr. Sabe como quando ele curava as pessoas, ele falava: não conta para ninguém. Eles saíam correndo, assim, contando o que Deus tinha feito. Porque é tão forte, né, o conhecimento e o agir de Deus, que a gente sai correndo para falar.
Então, você quer colocar? E eu quero que todo mundo feche os olhos e a gente possa cantar esse louvor, o vaso novo, tá? Um vaso novo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Cumpre teu poder, teu propósito em nós, Senhor. Derrama teu poder, Senhor. Poder de cura, poder de libertação, Senhor. Poder de trazer luz no meio das trevas, aí nesse lugarzinho escondido até para nós, Senhor, que ainda está em trevas, Pai. O Senhor possa trazer a tua luz, Pai, para que a gente possa dar fruto, Senhor. Assim como essa espiga de trigo, Senhor, que possa ser moída, Senhor, moída pelo teu amor, Pai, para a gente poder se derramar diante dos outros que o Senhor quer alcançar, Pai. O Senhor é o pão da vida, Senhor. Que tudo que é natural em nós, Pai, possa ser quebrado, Senhor, para que possa somente aparecer o Senhor. O Senhor falar, o Senhor agir, o Senhor buscar, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho. Nós estamos aqui como a tua igreja, Pai. O Senhor está preparando a noiva, Senhor, para o momento da sua vinda, Pai. Uma noiva sem ruga, sem mancha, Senhor. Em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por falar conosco. Obrigada, Senhor. Queremos nos dispor na tua mão, Senhor. Faz a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Não olha para o nosso exterior, Pai, mas olha para o nosso coração. Trata nosso coração, Senhor. Limpa nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Amém. Obrigado pela palavra. É muito necessário nós sermos confrontados pela palavra. Porque o que foi apresentado aqui é a palavra. Então, às vezes você fala, puxa, mas é assim? Por amor é assim. E deixa eu compartilhar algo com vocês que me trouxe à memória esse versículo. Como é que Deus falou comigo pela primeira vez com esse versículo? Já tem, não sei, 6, 7 anos, talvez mais. Eu estava até na 23 de maio e acho que no rádio, em algum lugar, eu ouvi a notícia. E longe de mim, com julgamento, nada disso. Mas foi como Deus falou comigo. Eu ouvi a notícia que o Antônio Carlos Magalhães, aquele político da Bahia, tinha perdido um filho. Não sei se alguns lembram disso. Ele perdeu um filho com 30 anos, 40 anos no máximo, e que ele tinha naquele filho provavelmente o sucessor e tudo mais. Depois é que veio aquele outro mais novinho lá, né? Mas aquele era o cara que ele esperava que desse sequência no legado dele. E eu confesso que eu falei, puxa, o cara morreu tão cedo, né, meu? Que coisa. Tudo bem que todo dia tem gente morrendo, e não importa a idade, 5, 10, 15, 30, 40. Mas não sei porque naquele momento Deus me trouxe esse versículo que é Provérbios 29:1, que a Cris comentou, que numa versão antiga, que foi uma que ela mencionou, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, né, aqui, será quebrantado de repente sem que haja cura. E aí, em umas versões mais contemporâneas, você vai entender, por exemplo, que quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Aí eu falei, uau, Deus, então é isso? Ele falou, é. Então nós não podemos fazer parte desse time que escuta a palavra, que ouve a palavra e que não aceita as correções vindas da palavra. Porque por amor, ele não quer que isto que aconteceu com aquela pessoa ou com outras, pelo menos foi como Deus me mostrou, porque por outro lado a palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração quebrantado
e contrito. Então, nós não somos perfeitos. Todos nós aqui estamos numa caminhada, mas o arrependimento ele tem que ser diário nas nossas vidas, para que não sejamos destruídos sem aviso e erre irremediavelmente. Isso na NVI, na NVT também diz: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Uau, é isso então que a gente, sabe, não só venhamos à igreja, porque aqui ainda é melhor do que estar lá fora, hein? Isso eu não tenho dúvida, né? Quando ela comentou, porque aqui nós estamos ouvindo, aqui Deus age, aqui o Espírito Santo nos incomoda. Então, cabe a nós também, aproveitando o gancho, falarmos desse reino, do reino de Jesus, para aqueles que estão bem distantes, porque os que estão bem distantes, pode acontecer isso, de serem destruídos de repente. E foi o que aconteceu no meu coração, quando eu falei: nossa, mas o cara morreu, bicho, que doido esse negócio, o cara novo morrer desse jeito, o velho que é ruim, não... Quer dizer, desculpa, saiu sem querer, porque o velho demorou para ir, né? Mas aquele, pá, Deus falou: acabou para você, meu, acabou para você. Então, a gente não pode se acomodar com isso, não, nós temos que convidar. Então, pega o convitinho, mas é para criança, não, traz adulto, traz jovem, convida. Nós não podemos, diante de tudo que foi falado hoje aqui, e o que foi falado é palavra de Deus, nós sabemos disso, das parábolas, de que o fim dos tempos está chegando, e que o joio será separado do trigo, e o destino do joio é terrível. Nós não podemos simplesmente falar: não tem nada a ver com isso. Nós temos sim a ver com isso. Por amor às pessoas, nós temos que, então, convide pessoas para vir para cá, convide pessoas, fale de Jesus para as pessoas, ore pelas pessoas, porque tem que haver esse quebrantamento para que haja a transformação e a salvação. Esse é o desejo do teu coração e do meu coração. Eu não posso ler isso: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Não, a gente tem que lutar em favor de todas essas pessoas que estão distantes de Cristo. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor para que a gente também possa continuar no momento de adoração e introspecção, pensar em tudo que foi falado pela Cris, porque o tema é sério, mas é oportuno. Nós temos que, de fato, estarmos orando para que muitas vidas sejam salvas e saqueemos o inferno. Amém?